Meus irmãos, nós começamos a semana passada com esta série sobre os atributos de Deus, seguindo o livro do A.W. Pink chamado Os Atributos de Deus. Nós vamos ter 19 domingos sobre este assunto. Nós vamos ver, entre outros assuntos, entre outros atributos de Deus, a bondade, a paciência, a graça, a misericórdia, a benignidade e o amor. Tudo isso, meus irmãos, diz respeito a, falar aqui uma palavra que é um conceito que nós temos visto aqui na igreja. Tudo isso diz respeito à imanência de Deus, isso é, a sua comunicação com a criação. O que nós estamos fazendo, fizemos no domingo passado e vamos fazer hoje, é entender da melhor maneira possível, irmãos, alguma coisa sobre a transcendência de Deus. A transcendência de Deus, meus irmãos, é a qualidade de Deus de ser superior, diferente de toda a criação, anterior, evidentemente, a toda a criação, diz respeito diretamente ao ser de Deus e à vida que o ser de Deus nas suas três pessoas sempre tiveram. Por quê? Porque depois nós vamos entender o que Deus fez por nós, quer dizer, nós vamos entender a imanência, isto é, a relação dele com a criação, com base naquilo que nós estamos estudando sobre a transcendência. Quando nós formos falar da imanência, desses atributos que foram derramados sobre nós, bondade, paciência, graça, misericórdia, etc., isso tem que estar de acordo com o caráter de Deus, que ele sempre teve. Então, esses primeiros domingos, né, o domingo passado e hoje, nesses primeiros domingos nós estamos firmando alguns conceitos a respeito do caráter de Deus, para depois este caráter ser mostrado e revelado a toda a criação. Semana passada, então, meus irmãos, nós falamos sobre a solidão de Deus. Solidão não no sentido de alguém se estar sozinho, triste porque está sozinho, mas no sentido de ser Deus, um ser totalmente diferente de todos os outros seres. Ser maior, ser superior, estar num lugar onde ninguém está. Ele é solitário nesse sentido. Hoje, meus irmãos, o que nós vamos estudar que diz respeito aos decretos de Deus, e já vamos ver essa expressão decretos de Deus que não é perfeitamente correta, nós vamos confirmar tudo aquilo que nós vimos a semana passada. Hoje, essa palavra confirma, corrobora, aumenta o entendimento sobre o que nós vimos, sobre a excelência de Deus, que é diferente de qualquer outra coisa, né, meus irmãos? Eu falei que essa expressão, os decretos de Deus, não é uma boa expressão, embora talvez eu vá usá-la ao longo da pregação aqui, porque normalmente a gente fala no plural, os decretos de Deus, mas na realidade, irmãos, não existem os decretos de Deus. Na realidade, Deus tem um decreto, é o decreto de Deus. Porque, meus irmãos, quando nós falamos os decretos, nós estamos entendendo uma sucessão de decretos. E Deus não tem uma sucessão de entendimento. O entendimento de Deus, meus irmãos, ele não avança passo a passo. De uma maneira como nós não podemos entender, naquele princípio, aqui se refere ao apóstolo João, quando começa o seu evangelho, fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse no princípio, que para nós é uma coisa totalmente ininteligível, meus irmãos, porque nós estamos falando da eternidade, nós não somos da eternidade. Naquele momento, naquela situação de eternidade, Deus sabia tudo de uma vez só. Então, o decreto de Deus, ele regula todas as coisas que haveriam de ser criadas depois. Logo, meus irmãos, os decretos de Deus, ou o decreto de Deus, eles não têm base no que a criatura faz, não tem base nos pedidos da criatura. Deus não olhou para a história e viu como a história iria se desenvolver para depois decretar alguma coisa. Pelo contrário, a história, meus irmãos, é o cenário onde todo o decreto de Deus é mostrado.
A história foi feita, a criação foi feita, a criação foi criada, me perdoe pela redundância, a criação foi criada para viver no tempo o que estava decidido na eternidade. Nós vamos ver isso com mais vagar, né? A palavra diz assim, lá em Atos 15, diz o Senhor que faz todas essas coisas que são conhecidas desde a eternidade. Então, essas coisas todas que Deus decreta e que vêm à luz ao longo da história, já eram conhecidas de Deus desde a eternidade. Tem alguns sinônimos, meus irmãos, na Bíblia, né? A Bíblia sempre tem várias formas de falar a mesma coisa, né? Com relação aos decretos de Deus, eles às vezes são chamados de eterno propósito, eles podem ser chamados de determinado conselho e presciência, eles podem ser chamados de predestinação, como está lá em Romanos 8:29, um texto que a gente sempre cita aqui, predestinou, ele decretou alguma coisa. E pode ser chamado também, meus irmãos, de o conselho da vontade de Deus. Essa expressão é muito interessante, o conselho da vontade de Deus. Porque você tem o conselho e você tem a vontade de Deus. O conselho, meus irmãos, evoca uma sabedoria. Um conselho é alguma coisa que traz sabedoria. Então, quando fala o conselho da vontade de Deus, nós estamos dizendo de um Deus absolutamente sábio que falou alguma coisa, que decretou alguma coisa. E quando nós falamos conselho da vontade de Deus, isso significa, meus irmãos, que a vontade de decretar foi de Deus. Livremente de Deus. Ele não se ateve a nenhuma influência externa. O decreto era um conselho, isso é alguma coisa absolutamente, perfeitamente sábia, que Deus resolveu decretar. Então, meus irmãos, aqui cabe nós definirmos o que é o tal do decreto de Deus. Uma forma de definir decreto de Deus decreto de Deus é o propósito ou a determinação de Deus com relação às coisas futuras. Decreto de Deus é o propósito de Deus ou a determinação de Deus com relação às coisas futuras. Irmãos, vocês entendem que quando nós estamos falando de coisas futuras, nós estamos dizendo sobre tempo. A eternidade não tem tempo. Significa que, quando nós estamos falando de decreto de Deus, meus irmãos, nós estamos falando de alguma coisa que Deus fez na eternidade e que é mostrada no tempo. E tem uma coisa, irmãos, nós só sabemos quais são os decretos de Deus pelo efeito que ele provoca. O decreto de Deus obriga Deus a agir na história de determinada maneira. Você só conhece o decreto pelo resultado do decreto, pelo resultado que ele promove. Não é assim conosco, irmãos. Porque às vezes nós temos um propósito de fazer alguma coisa. Chega ali na frente, você muda. Quando você faz alguma coisa, mas você não tinha dito que ia lá na casa do fulano? Como que você bate aqui na minha casa? Você tinha dito que ia estar hoje lá na casa do fulano, você entende? Para nós fazermos alguma coisa que não bate com o que nós tínhamos decretado, é fácil. Deus, quando mostra alguma coisa na história, isso corresponde perfeitamente ao decreto dele, porque Deus é imutável, Deus é perfeito. Mas é muito interessante, meus irmãos, nós vermos qual é o decreto de Deus. A gente fala dos decretos, porque a história se desenvolve de muitas maneiras, mas Deus tem um decreto. E eu quero ler aqui dois textos. O primeiro texto, meus irmãos, Efésios 3:11 fala assim: o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Presta atenção, irmãos. O eterno propósito que Deus fez em Jesus Cristo. Salmo 2:7 fala assim: recitarei o decreto, como se fosse Jesus falando. O Salmo 2 certamente diz respeito ao salmista, porque tudo que foi escrito pelo salmista, tem muitos salmos chamados salmos messiânicos, fala alguma coisa a respeito do Messias, mas em primeiro lugar fala a respeito do... Quem escreveu foi um homem, o Davi, o Asaf, o Moisés, alguém escreveu aquele salmo, ok, mas ele aponta muitas vezes para Jesus, e a confirmação disso é que alguém no Novo Testamento cita
aquele versículo para se referir a Jesus, que é o caso desse Salmo 2,7, que foi referido por Paulo na pregação que ele fez lá em Antioquia, em Atos 13:33. E o Salmo 2, verso 7 fala assim: recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então presta atenção, irmãos. O Efésios 3:11 fala assim: o eterno propósito que Deus fez em Cristo. E agora fala que Deus tinha um decreto. O decreto era: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vocês conseguem perceber, irmãos, que nessas duas passagens nós estamos falando que o decreto de Deus diz respeito diretamente ao Filho. Ele não decretou. O problema, nós já vamos ver que está tudo decretado, mas o decreto, a intenção do decreto, irmão, não é dar uma coisa a você, não é curar você de uma enfermidade, não é nada disso. O decreto de Deus diz respeito, vou ler mais um versículo, que está em Efésios 1:10. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Vocês conseguem entender, irmãos, que há um decreto de Deus, e o decreto é que o Filho dele seja exaltado, e no Filho dele todas as coisas venham a ter significado. Dá para entender isso, irmãos? Isso é fundamental, porque tudo depende disso. Falando isso, meus irmãos, nós entendemos, como nós já temos repetido, acho que ao longo dos últimos cultos todos, que quando Deus fez uma aliança conosco, ele não fez diretamente conosco, ele fez através de alguém. Deus fez uma aliança conosco, mas ele fez uma aliança com o nosso substituto, que também é Deus. Eu tenho falado isso todo domingo praticamente. Deus assinou de um lado e Jesus assinou do outro. O Pai assinou por Deus e Jesus assinou pelos homens. Quer dizer, há um acordo entre o Pai e o Filho. E o Filho o Pai queria que o Filho fosse aquele que recebesse toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Logo, o propósito, o decreto de Deus é para mostrar o Filho. Vou repetir os versículos. Efésios 3:11. O eterno propósito que Deus fez em Jesus Cristo, nosso Senhor. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, Salmo 2:7, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aqui Efésios 1:10. O decreto é tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E se você for para Apocalipse 5, você tem um louvor que é daqueles animais que estão ao lado do trono. Depois você tem milhões de milhões e milhares e milhares de anjos. E depois você tem um outro louvor, irmãos, que é de toda a criação, todo ser do céu, da terra, dos mares, debaixo da terra e todas as coisas que há nesses lugares todos. Tudo vai proclamar a glória do Cordeiro. Então, o propósito de Deus diz respeito à exaltação do Filho, meus irmãos. Isso é fundamental nós conhecermos. Agora, tem um verso que é Efésios 1:9, que diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Quer dizer, esta vontade de Deus, que é o decreto que Deus fez, ele tem vontade, ele decretou. Esse decreto, meus irmãos, isso foi feito na eternidade. Então, como eu já disse agora há pouco, é necessário que na história tenha acontecido alguma coisa que revele na história aquilo que estava decretado na eternidade, porque ninguém foi à eternidade para descobrir isso. Qual é, meus irmãos, o ato, o fato, qual é o fato, o evento que mostra qual é o decreto de Deus? É a encarnação de Jesus Cristo. A encarnação de Cristo, irmão, é aquilo que revela o decreto de Deus. E o Antigo Testamento inteiro estava falando isso.
Todos os versos da Bíblia, meus irmãos, apontam para Cristo. Você tinha os sacerdotes apontando para Cristo, você tinha os sacrifícios apontando para Cristo, você tinha qualquer coisa do Antigo Testamento, os sábados, apontando, você tinha os reis, tinha os profetas, tudo apontava para Cristo. Quer dizer, tudo estava dizendo assim, o decreto de Deus vai ser revelado. Vai ser revelado o decreto de Deus. Quando Jesus encarnou, foi revelado o decreto de Deus. E a palavra lá em Colossenses, um texto que todo mundo conhece, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Quer dizer, esse mistério do decreto de Deus foi revelado na encarnação do Senhor Jesus Cristo. O que significa o seguinte, irmãos, Cristo encarnou, ele é o propósito de Deus, e agora então o Senhor, a partir de Cristo, vai fazer todas as coisas acontecerem. Todas as coisas, irmãos, em qualquer tempo, estamos falando sobre o decreto de Deus. O decreto que Deus fez na eternidade, que era revelar o Filho, para que no Filho todas as coisas congreguem. E no Filho, meus irmãos, algumas pessoas vão ser salvas e outras pessoas vão se perder, por causa do Filho. Tudo depende do Filho. O que significa, irmãos, que todas as coisas, sem exceção, em qualquer tempo da história, todas elas foram estabelecidas ou pré-ordenadas antes de se iniciar o tempo. Por quê, meus irmãos? Porque o Deus, o Pai, que fez todas essas coisas, através do Filho, e depois enviando o seu Espírito Santo, esse Deus, irmão, quer toda a glória para Ele. Nós temos falado isso também todo domingo. Toda a glória para Ele. Logo, meus irmãos, para que isso seja possível, Ele tem que ordenar as coisas como Ele pensa que elas vão glorificá-lo. Quando o ser humano, meus irmãos, quer uma liberdade, né? Todas as coisas estão pré-ordenadas? Estão. Todas as coisas estão pré-ordenadas. Quer dizer que eu sou um robô? Que as pessoas normalmente perguntam. Meus irmãos, essa é a pergunta de Adão. Foi por isso que ele pecou, irmão. Porque quando nós dizemos, não, eu não quero que Deus pré-ordene, eu quero fazer a minha vida. Foi isso que Adão fez, irmãos. E deu no que deu. Porque ele tinha toda a liberdade. Ele não tinha pecado, ele tinha toda a liberdade, ele poderia não pecar. Foi a única pessoa na face da terra que teve o livre-arbítrio. Esse tal, que todo mundo vive falando, essa aqui da discussão, livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio, o que é? Você agir no contrário à natureza que você tem. Adão era santo e ele agiu no contrário à santidade, ele pecou, foi a única pessoa. De lá para cá ninguém tem livre-arbítrio, porque todo mundo age de acordo com a sua natureza, que é pecaminosa. Ninguém faz alguma coisa santa. Mas Adão podia não ter pecado. Mas o que ele queria, meus irmãos, era a independência de Deus. Eu posso me virar sozinho. Então, quando nós estamos dizendo, quando eu estou dizendo para os irmãos que todas as coisas estão pré-ordenadas, porque só Deus sabe quais eventos e quando vão glorificá-lo, isso deveria ser, para qualquer ser humano, para qualquer parte da criação, motivo de júbilo, de alegria. Você não está na sua mão, irmão, você está na mão de Deus. E Deus te dá liberdade de você viver, e a vida é maravilhosa. Quantas coisas há na vida, com as suas dificuldades, tribulações e tudo mais, mas a vida foi dada por Deus, há um Deus no céu que nós podemos adorar mesmo sendo miseráveis. O descanso da criatura, o Senhor fala assim, em descansar em mim estaria a vossa vitória. Mas desde Adão que o ser humano quer fazer o seu próprio caminho. Não existe um caminho próprio do homem, irmãos. Isto é obra de ficção científica. Não existe um caminho do homem. Quando ele acha que ele está trilhando um caminho, eu quero fazer minha vida independente de Deus, eu não quero nada com Deus. Eu quero trilhar o meu caminho. Ele não está trilhando o caminho, ele está trilhando o caminho de Deus, que vai levá-lo no lugar onde Deus quer que ele chegue, que é no inferno, irmãos. Se ele for assim até o fim. Porque isso vai glorificar Deus, e só Deus sabe como vai ser glorificado.
Portanto, irmãos, o fato de nós estarmos aqui, de nós sermos servos do Senhor, eu não quero, meus irmãos, definir o que eu quero fazer da minha vida. Eu não quero isso. Eu não sei se os irmãos querem. Eu não quero. É um descanso. Nós sabemos que nós estamos debaixo da determinação de Deus para a nossa vida. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Acho que todo mundo tem testemunho aqui. Poderia dar testemunho sobre isso. Você pensou em fazer um negócio, no final estava em outro lugar. Naquele outro lugar, Deus te deu um livramento do tamanho de um elefante, que você não tem... Meu Deus do céu, se eu não tivesse ido lá... Quer dizer, Deus tem um caminho para nós. É bom que Deus tenha um caminho para nós. Bom, não, é ótimo, né? Então, meus irmãos, todas as coisas, grandes ou pequenas, e agora, cuidado com o que eu vou falar, boas ou más, foram pré-ordenadas. Isso não quer dizer que Deus seja o autor do mal. Ele não é autor do mal pelo simples fato de que ele é bom, ele não pode provocar o mal, mas ele usa a sua criação para que o mal exista. Não foi o Senhor que pecou, foi Satanás. Depois Satanás induziu o ser humano também pecou. Deus não tem parte na criação do mal. Agora, meus irmãos, como eu não sei se eu já falei aqui alguma vez, o pecado é bom, é ruim. A existência do pecado é boa ou ruim? É boa, porque Deus queria que ele existisse. Porque é por causa do pecado, irmãos, que Jesus se tornou nosso Salvador. Jesus teve que vir por causa do pecado. Jesus veio por causa do pecado. Então, meus irmãos, é bom que ele exista, porque Deus queria que ele existisse, porque ele queria colocar o seu Filho como Salvador. Só o Espírito Santo de Deus para nos fazer entender isso, irmãos. Bom, isso significa que a ideia do decreto de Deus se une, anda paralelo com a ideia do governo de Deus. Deus governa todas as coisas. E isso inclui todas as criaturas e todos os eventos. Olha só o que fala, uma coisa tão banal, e Deus está sobre isso. Lucas 12, versos 6 e 7, fala assim: não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Passarinho, nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Meus irmãos, os cabelos da nossa cabeça. Será que Deus está preocupado com os cabelos da nossa? Está preocupado. Não tem um evento, não existe nada que esteja fora do decreto de Deus. Ele decreta tudo a respeito de tudo. Este mundo está andando organizadamente, irmãos. Dá a impressão disso, irmãos? Não está dando a impressão que a coisa está organizada, mas a coisa está muito organizada, porque Deus governa essa terra, esse planeta. Bom, os decretos de Deus. Então, meus irmãos, não é apenas o fato de o homem ter sido criado. Eu fui criado. Não é só isso, irmãos. Eu fui criado e Deus pré-ordenou, decretou, predeterminou todos os eventos da minha vida. Meus irmãos, outro dia, acho que eu falei semana passada, não é só o caso de nós termos vida, irmãos. Vida é uma coisa, ter vida é uma coisa, ter propósito na vida é outra, diferente. Acho que eu vou repetir isso por alguns domingos, porque isso tem me impressionado muito. Uma coisa é você ter vida, outra coisa é você ter propósito. Só existe propósito na presença do Senhor, só existe propósito debaixo do decreto de Deus, irmão. Fora não existe nada. Alguém que ignore não que a pessoa esteja fora do decreto, ela está dentro, mas alguém que ignore o propósito de Deus, o decreto de Deus, vivendo sem o propósito, dentro do qual ela poderia viver, se servisse ao Senhor. Alguém que vive sem propósito, meus irmãos, passa pela vida e não sabe o sentido que a vida tem. Não é só ter vida. Vamos beber que amanhã acaba tudo mesmo. Não, não vai acabar, irmão. Depois que morre não tem mais nada. Tem! Aliás, nós estamos vivendo para morrer, todos os seres humanos. Todos. Hoje tem 7 bilhões e cacetada. Todos os 7 bilhões estão vivendo para morrer. E o negócio começa com a morte. Você tem que saber que tem um propósito nisso, irmão. Os decretos de Deus são, em primeiro lugar, eternos. A prova disso, meus irmãos, é Efésios 1:4. Efésios 1:4 fala assim, que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Lá em 2 Timóteo 1:9,
2 Timóteo 9 fala que a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Quer dizer, os propósitos de Deus são eternos, né? O Senhor sabe o que vai acontecer no futuro, só Ele pode dizer o que vai acontecer no futuro, porque Ele conhece o futuro desde o princípio. E lá no livro de Isaías, meus irmãos, tem uma profecia a respeito de Ciro. Quer dizer, Isaías profetizou durante o tempo dos reis. Depois, o tempo dos reis foi até o dia em que o povo de Judá foi para Babilônia. Passaram 70 anos na Babilônia. Depois de 70 anos se levantou um rei chamado Ciro, que mandou o povo de volta para Jerusalém para reconstruir Jerusalém. Só que Isaías profetizou sobre esse Ciro 200 anos antes de Ciro. Isaías profetizou. Ciro, aliás, ele fala assim, que diz Ciro, que diz de Ciro, o Senhor diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Ele sabia o nome, o que ele ia fazer. Só Deus tem esse conhecimento, irmão. Em segundo lugar, os decretos de Deus são livres. Tem vários textos aqui que são maravilhosos. Por exemplo, presta atenção, Isaías 40. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem Deus tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Quem fez isso, irmão? Tinha ninguém na eternidade, só Deus. Ninguém mostrou nada para o Senhor. Os pensamentos e os decretos dele são completamente livres. Completamente. Deus estava sozinho quando elaborou o seu decreto. Ele não foi influenciado por nada e nem ninguém. Ele podia decretar ou não decretar, ele podia decretar de um jeito ou de outro, e tudo que existe foi porque ele quis decretar e quis decretar desse jeito. E ninguém deu palpite. Terceiro, os decretos de Deus são absolutos e incondicionais. Olha o que fala Isaías 46, de 9 a 11. Eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, olha aqui que eu tinha falado agora há pouco, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, olha só, irmãos, o negócio é absoluto e incondicional. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu determinei e eu farei. Mais absoluto que isso, eu não sei como é que pode ser. Significa, meus irmãos, que os decretos de Deus não dependem de nenhuma condição externa para eles serem cumpridos. Se Deus determinou, as coisas vão acontecer. Agora tem uma coisa interessante, meus irmãos. Se ele decretou um fim, como Deus é sábio, a sabedoria de Deus é um dos atributos de Deus. E a definição de sabedoria é a capacidade de escolher os melhores fins e os melhores meios para se alcançarem aqueles fins. Isso é sabedoria. Logo, meus irmãos, quando ele decreta um fim, necessariamente ele tem que decretar os meios. Vou dar um exemplo. Se ele decreta que você vai ser salva, ele tem que decretar que você vai receber fé. Porque a fé é o meio da pessoa crer para ser salva. Ele decreta o fim que ele quer decretar e ele decreta o meio. Em 2 Timóteo 2,25, a palavra diz que nós devemos pregar para ver se Deus dará arrependimento àqueles a quem nós pregamos. Isso certamente inclui, pela forma como o texto está escrito, para ver se Deus dará arrependimento. Certamente algumas pessoas, quando nós pregamos, vão se arrepender e outras não. Por quê? Deus tem um propósito final de que esta pessoa seja salva e essa não. Então ele decreta o arrependimento para essa e não decreta para essa. Nós já vimos aqui numa das pregações aí, que foi concedido, aliás, Filipenses 1,29 diz assim, Filipenses 1,29 fala assim, que a nós foi concedido, não apenas crer no Senhor, mas também padecer por Ele. Foi concedido crermos. O Senhor concedeu a nós que nós crêssemos.
É o meio que ele decreta para chegar no fim que ele decretou, que é a nossa salvação. Isto é maravilhoso. O outro lado da moeda, meus irmãos, com relação a tudo isso que eu tenho falado, que diz respeito à soberania de Deus. O outro lado da moeda, já estou indo para o final. O outro lado da moeda, meus irmãos, é a responsabilidade que nós temos. E eu tenho falado muitas vezes que você tentar harmonizar a soberania de Deus com responsabilidade do homem é dificílimo, é impossível. Por quê? Eu sempre faço essa ilustração na minha cabeça, me ajuda a entender o que não dá para entender. Você tem desse lado, você tem uma corrente, desse lado da corrente você tem muitos elos que dizem respeito à soberania de Deus. Muitos elos, todos eles ligadinhos, coitado. Desse lado, você tem muitos elos que dizem respeito à responsabilidade do homem. Você tem, por exemplo, lá em Isaías 46:10, fala assim: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isso é soberania de Deus. Aí a palavra lá em Mateus 24:13 fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, você. Sua responsabilidade, perseverar. Então Deus fala tudo o que Ele quiser, soberania. E você vai perseverar, responsabilidade. Então você tem de um lado da corrente, você tem um monte de elo que dizem respeito, um monte de elo que diz respeito à soberania de Deus. E daqui elos que dizem respeito à responsabilidade humana. Mas não tem na Bíblia o elo que une os dois lados, irmãos. Nós estamos falando da dificuldade de entendermos algo que conjugue na mesma frase divino e humano. Nós não conseguimos isso. Mas é verdade que nós temos responsabilidade. E tem mais, irmãos. Deus se alegra conosco quando nós fazemos algumas coisas. Isaías 62:5, Jeremias 32:41, Sofonias 3:17, fala que o Senhor se alegra conosco. Por quê? Porque nós estamos fazendo a obra dele. É a nossa responsabilidade, mas foi Ele que decretou essa bênção sobre nós. Mas Ele se alegra conosco, irmãos. Isso é impressionante, eu não consigo entender, mas eu me alegro, porque se Ele se alegra comigo, eu me alegro também, né? Porque nós somos dele. Para terminar, meus irmãos, eu queria só fazer aqui um exercício, uma lucubração. Lucubração é um exercício mental. Vamos dizer que Deus não decrete todas as coisas. Vamos dizer que tudo isso que eu falei seja uma bobagem. Nada disso existe. Qual seria a alternativa a isso, irmãos? Seria nós decretarmos a nossa vida? Qual seria a alternativa? Vamos dizer que nós fôssemos os responsáveis por decretarmos as coisas que dizem respeito à nossa vida. A Bíblia diz, lá em Romanos 3, que não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Você já pensou se Deus deixasse o universo sem nenhum decreto dele? No que se transformaria o universo e, particularmente, no que se transformaria a sociedade humana? Entregue na mão de pecadores que odeiam a Deus por natureza, porque nós somos por natureza, isto é, por nascimento, Efésios 2:3 fala isso, filhos da ira. Se Deus não decretasse, meus irmãos, a opção a isso seria nós decretarmos e nós decidirmos sobre a nossa vida. Isto seria o caos vezes 7 bilhões. Cada pessoa um caos. Não existe opção, meus irmãos, a Deus ser o decretador, o legislador e o executor dos seus decretos. Não existe opção. Não existe opção de vida se Deus não decretar.
As coisas todas estão em ordem, meus irmãos. E todas as coisas pelas quais o ser humano tem passado, e às vezes nós dizemos, meu Deus, isso aqui não pode estar acontecendo, isso é... Onde estava Deus na Segunda Guerra Mundial, irmão? Onde está Deus quando uma criança morre de fome na Etiópia, irmão? Uma criança inocente, é o que falam, né, meus irmãos? Uma criancinha inocente morreu de fome na Etiópia, irmãos. Primeiro, não existe ninguém inocente nesse planeta. Quando nasce uma criancinha, ela não é inocente, ela é pecadora, irmão. Não existe ninguém. A salvação do mundo e do universo, porque a Bíblia diz que que o Senhor Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3 fala isso. Quer dizer, o universo. Agora diz que tem um planeta que está como que chama isso? Um cometa, né, que está passando aqui na Terra. Está dando para ver a outro. Diz que transmitiram ao vivo, aí eu não vi, mas tem um cometa passando por aí. Sabe por que ele está passando aí, irmão? Porque o Senhor ordenou, porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A Lua está lá porque ele manda ela ficar lá, e Júpiter está lá porque ele manda Júpiter ficar lá. E as coisas estão acontecendo na Terra porque elas vão confluir para o fim que Deus quer. Ele vai voltar, irmãos, e vai julgar todos os ímpios, segundo a sua impiedade, e vai nos dar os galardões para nós, porque nós já fomos julgados na cruz, irmãos. Na cruz nós já fomos julgados e fomos condenados. Do jeito que os ímpios vão ser condenados, nós já fomos condenados. É só você olhar para a cruz para ver que você foi condenado, e foi condenado à morte. E a morte mais detestável e degradante, a morte de cruz. Jesus vai voltar, vai julgar os ímpios, vai condená-los e vai mandá-los para o lago de fogo e enxofre. E vai nos colocar em novos céus e nova terra, e nós viveremos para sempre. E todos os eventos que têm acontecido no mundo estão indo na direção do fim que Deus quer. Ele decretou os meios, que é o que nós temos vivido, para ele chegar ao fim que ele quer. E a bênção de tudo isso, meus irmãos, é que no fim, a Bíblia diz que o fim é melhor do que o princípio das coisas. Para nós vai ser bem melhor do que o princípio das coisas. Hoje nós temos sofrido muito, mas um dia, meus irmãos, não vai haver mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, diz a palavra no livro de Apocalipse. Meus irmãos, o Senhor é solitário, no sentido de que ele é único, como nós vimos a semana passada, e tudo que eu falei hoje confirma a solidão de Deus. Ele está numa posição em que ele decreta sozinho, sem opinião de ninguém, todas as coisas com plena sabedoria, para que tudo chegue no final a dar glória a ele mesmo, porque esse é o propósito dele, através do seu Filho Jesus Cristo. Deus nos abençoe, meus irmãos.